Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a importância da periodização no treinamento de ciclismo e também da necessidade de termos indicadores de performance. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é a periodização? Periodização é uma forma de treinamento na qual você varia as cargas ao longo do tempo para que o atleta atinja o máximo da sua performance em determinada data. Então, o treinamento ele vai mudando ao longo do tempo para que o pico da performance seja atingida em determinada data. E por que é importante a periodização? Porque um atleta não consegue manter o pico da sua performance o ano inteiro. Ele consegue atingir o pico talvez 2 ou 3 vezes durante o ano, e nos demais períodos ele sempre vai estar com um nível um pouco abaixo daquele pico. Então, por isso a importância da periodização. Você define provas alvo, prioritárias, e faz o treinamento para ter o melhor resultado naquelas datas. Isso não significa que o atleta não vai ter bons resultados em outras provas, mas a gente sabe que ele não vai estar no máximo da sua performance. Bom, o treinamento ele é um processo de melhoria de performance, mas como saber se o seu atleta está no caminho certo, né? E aqui eu trago alguns conceitos do mundo corporativo que, associados à fisiologia, a treinamento desportivo, eles se encaixam perfeitamente, que são os conceitos aqui de indicadores de performance. Então, nós temos o KPI, que é o Key Performance Indicator, o indicador de performance-chave, e o KPR, Key Process Result, que é o resultado do processo-chave. Já vou explicar, vai ficar bem simples com um exemplo concreto de indicadores que eu defini para mim no início de janeiro, depois que eu já tinha terminado a base. Então, lá no início de janeiro, eu defini como um KPR, né, que é o resultado, vencer a prova Desafio Rio do Rastro em 6 de março de 2022. Um objetivo, né, bem difícil. Mas, para atingir esse resultado, eu preciso de indicadores de performance que me mostram que, atingindo aqueles resultados de performance, eu vou chegar próximo desse resultado da prova. É lógico que um resultado de uma prova de ciclismo não depende só de números, não depende só de você, não depende só do teu treinamento. Mas o que a gente pode fazer é, dentro daquilo que nós temos influência, né, fazer o melhor possível. Então, os indicadores de performance que eu defini, para mim, são 3 indicadores. Na verdade, tem um, né, que é o FTP em watts por quilo. Então, eu defini chegar em 3,85 watts por quilo de FTP. Né? Para isso, eu preciso fazer as duas coisas que estão ali embaixo, que é baixar o peso de 77 para 74, né? Esse peso é que eu tinha lá no início de janeiro, e aumentar o FTP de 276 para 285 watts. Comeu um pouquinho ali o número, mas não tem problema. Então, eu sei que chegando nesse resultado de performance, vou estar mais próximo de atingir o meu objetivo na prova daquilo que depende de mim. Né? Mas muita coisa, logicamente, pode acontecer numa prova. Né? E o interessante é que o KPI, ele depende do tipo da prova. Nessa prova, que é uma prova de montanha, eu defini o FTP em watts por quilo, porque é extremamente relevante o peso, né, a potência que eu consigo manter durante 1 hora, dividido pelo meu peso. Numa prova de montanha, esse é o melhor indicador. Mas existem outras provas, eu vou dar exemplo mais para frente, que os indicadores são outros. Né? O indicador de performance sempre ele é relacionado com a prova que você vai realizar. Bom, hoje eu fui na Serra, aqui na Serra do Mar, aqui em Curitiba, e fiz o teste da FTP. Por que na Serra? Porque é interessante fazer o teste em condições semelhantes às condições da prova, né? Então eu consegui aqui um resultado de 309 watts nos 20 minutos, né? Aqui é a minha curva potência-duração, lá no WKO5, já atualizada após o meu treino de hoje. Então aqui a gente consegue enxergar, né, que com 20 minutos, né, a minha curva potência-duração,
eu consigo manter 309 watts em 20 minutos, né? Então o FTP, na verdade, você tem que descontar 5%. Então o meu FTP hoje está em 293 watts, então eu atingi aquele meu KPI que eu defini lá no início de janeiro, né? O meu peso hoje estava com 73,2, né? Um pouco abaixo até daquilo que eu estabeleci como meta. Então o meu FTP em watts por quilo hoje está em 4 watts por quilo, o que para mim, né, para um atleta master de 50 anos, é um bom resultado, né? Então, a minha parte eu estou fazendo, e existem outros indicadores que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui hoje, que é o seguinte: de hoje, né, faltam 2 semanas para a prova, até o dia da prova, existem outros indicadores que eu preciso controlar, que é o TSB, o Training Stress Balance, o CTL, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, aí, então, resumindo, é importante definir um KPR, ou seja, uma meta do resultado, que é o resultado que você quer ter na prova, né? E KPI, que é o indicador de performance, que são coisas mais que dependem de você, dos teus treinamentos, né? E dependendo do tipo da prova, é muito interessante definir KPIs diferentes. Então, eu dei o exemplo de um KPI que é watts por quilo, prova de montanha. Se fosse uma prova de circuito, uma critério, né, e a gente já definiria um outro KPI, que é o FRC, que é o Functional Reserve Capacity, e o Pmax, né? O Pmax é potência de sprint, e o FRC é uma capacidade, é uma energia que o atleta tem, né, em quilojoules acima do seu limiar anaeróbico. Então isso é muito importante em provas de circuito onde existe arranca, para, sprint, né? Aqui não é tão importante a potência em watts por quilo. Se fosse uma prova de contra-relógio e plana, né, nós colocaríamos como um KPI o FTP absoluto, não o FTP em watts por quilo. Porque nessa prova plana, o peso do atleta ele não vai ser tão importante quanto na prova de montanha. Inclusive, eu faço um outro vídeo que tem no meu canal explicando a importância da aerodinâmica e do peso do atleta na velocidade, né? E se fosse uma prova muito longa, por exemplo, uma prova, um Audax, né? Ou uma prova de mountain bike de 120 km, aí nós colocaríamos já como KPI um outro indicador que é o TTE, que é o Time to Exhaustion, quer dizer, o tempo para exaustão ou fadiga, né? Então, pessoal, o resumo é assim, bem importante ter objetivos, o KPR é o objetivo lá, o resultado que você quer ter, que não depende só de você, e o KPI é aquilo que depende muito de você e que se você chegar naquele KPI, vai te levar muito próximo de chegar no resultado da prova que você tanto espera. Tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Abraço a todos.